Olá, gente! Eu sou Iove Glaucio Costai e é uma alegria ter você aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre eclipses, esse importante fenômeno natural que acontece no céu em todos os anos pelo menos 4 vezes, 2 no primeiro semestre e 2 no segundo, mas que causam simbolicamente e até na prática tantas reviravoltas e mudanças importantes na sociedade e em nós. Bom, você já sabe que o meu trabalho é levar até você uma consciência superior, fazer você entender a mecânica do céu, para que aqui na Terra você viva melhor. Você vai, através do bom senso e livre-arbítrio, tomar novas atitudes e assim mudar a sua energia, que vai mudar a sua vida e destino. Vamos aprender sobre eclipses? Bom, eclipses, o que é? Do ponto de vista astronômico, a nossa ciência irmã, né, os eclipses são sempre alinhamentos entre o Sol, a Lua e a Terra. Os eclipses ocorrem na Lua Nova, que são eclipses solares, e ocorrem na Lua Cheia, que são eclipses lunares. Então, eclipses são fenômenos naturais. Porém, a mãe astrologia trata eclipse como tudo simbolicamente. A relação do homem com o todo, com o cosmos, com o eterno, a mãe e o pai divino. Então os eclipses são sempre tempos de revisões. Vale lembrar que um eclipse não vai inventar um problema para você. É muito comum as pessoas dizerem assim: me separei porque eu tive um eclipse em cima da minha Vênus. Adquiri essa doença degenerativa porque eu tive um eclipse no meu ascendente. Não, isso não é uma verdade. Nenhum movimento astrológico causa as situações. Eles apontam as situações que já estão em movimento, para que nós possamos tomar consciência e melhorar internamente, para que externamente a vida também melhore. Então, um eclipse, ele é um tempo de revisão, ou seja, você olhar para uma área da sua vida, ou, quando é no coletivo, para um setor ou um problema da sociedade, e a partir daí, ver quais são as dificuldades reais ali, para se então tomar providências efetivas. Um eclipse sempre vai pegar no nosso calcanhar, quando nós empurramos um problema para debaixo do pano. Uma mãe que vê o filho em mal companhia ou envolvido com entorpecentes, mas acha que é uma fase que vai passar. Uma mulher que percebe o esposo distante saindo muito, mas não vai averiguar. Um empregado que começa a ver o patrão muito hostil e não melhora o seu próprio desempenho, ou vai conversar com esse patrão. Tudo aquilo que nós empurramos para debaixo do tapete, o eclipse sacode o tapete. Ou tudo aquilo que efetivamente nós não vemos, porque às vezes, infelizmente, ocorre nas nossas costas. É uma conversa fiada que você não sabe, é uma trama, é uma intriga que você não sabe, né? Já é uma demissão batida lá que você não tem conhecimento, então ele também traz à tona aquilo que está oculto. Então, eclipses são fenômenos naturais que no simbolismo são muito importantes. Por quê? Por que eclipse tem uma fama tão nefasta? Bom, primeiro, porque os eclipses realmente trazem acontecimentos mais difíceis, sempre com o sentido da evolução, sempre com o sentido da expansão da consciência. É difícil porque é chato, temos que lidar com doenças, temos que lidar com desarmonias, temos que lidar com limites, temos que lidar com opositores, infelizmente. Porém, altamente necessário para se resolver aquela questão e se continuar na evolução, no desenvolvimento. Então o eclipse sempre tem essa questão, né? Agora, eles são, sem sombra de dúvida, o apagar da luz. O céu tem dois grandes faróis. O Sol, essa estrela de quinta grandeza, que é responsável pela vida na Terra. Sem a luz do Sol, sem o calor do Sol, seria impossível toda a vida da Terra, sobretudo nós, a raça humana.
Então, um eclipse solar apaga o Sol. E a Lua, que não tem luz própria, mas que à noite reflete a luz do Sol, então também é o farol da noite, um eclipse lunar apaga a luz da Lua. Então você imagina que os dois luminares, os dois grandes faróis do firmamento, do céu, do cosmos, né, se apagam em época de eclipse. Então é o obscurecimento da luz, né? Agora, altamente necessário para se olhar para as trevas, para se olhar para o escuro, para perder o medo do escuro, no sentido literal e simbólico, claro. Então, um eclipse, ele sempre vai trazer para você essa necessidade de uma autorreflexão, ok? Os eclipses podem ser solares e lunares. Um eclipse solar ocorre na lua nova e sempre vai trazer o passado de volta. O Sol é que ilumina para frente. O Sol é que ilumina a estrada que nós vamos seguir. O Sol é que nos dá perspectiva. Quando o Sol se apaga, o passado ganha força. Aquilo que você já viveu. É comum reaparecer em situações do passado que você julgava já resolvidas, mas que, na verdade, não estavam, tanto é que reaparecem, né? Um eclipse nunca vai inventar um problema. Ele vai simplesmente trazer um problema de volta que não foi resolvido e que está no momento, você já maduro, para resolver aquilo. Então, às vezes, uma questão familiar, né, que você pensou que estava tudo certo, que os irmãos concordaram, que os pais estavam felizes, que os filhos estavam no bom caminho, já se passaram 1 ano, 6 meses, está tudo calmo. Se houver alguma coisa oculta ou alguém insatisfeito, o eclipse vai eclodir com isso. E essa situação vai retomar para que finalmente seja resolvida. Porque o eclipse decide coisas, já vou falar disso. O eclipse solar, ele então dá força ao passado, a tudo que é antigo, a tudo que é conservador. Então esses movimentos conservadores ganham força, sejam políticos, ideológicos, religiosos, sempre ganham força em um eclipse solar. E os eclipses solares, eles dão para a sociedade mudanças, ou na sua vida. Mas eu vou dizer já já quando o eclipse afeta você. Então, os eclipses solares, eles promovem acontecimentos externos, viradas importantes na nossa vida pessoal ou na nossa sociedade. Às vezes até no mundo todo, como foi o caso, infelizmente, da pandemia, trazida pelo eclipse de 26 de dezembro de 2019, que graças ao Eterno acabou agora em junho e nós já estamos vendo o mundo, né, abrindo de novo as portas, claro que com todos os cuidados, tudo que a gente já sabe. Mas quando o eclipse perde o efeito, tudo que ele trouxe já foi trabalhado, né? Pelo menos a grande força. E os eclipses solares são sempre muito mais importantes porque são muito conscientes, né? A gente vê aquilo acontece, você toma partido daquilo. Os eclipses lunares, por sua vez, são eclipses de lua cheia. Aqueles eclipses que as pessoas adoram ver, o obscurecimento da lua e tudo mais. Bom, a minha dica é nunca olhe para um eclipse. Respeite esse momento sagrado do céu e, sobretudo, esse apagar da luz, né? Você não quer que a sua luz se apague. Então, respeite os fenômenos naturais. Sobretudo se você estiver em condições financeiras muito difíceis, condições de saúde muito difíceis, com relacionamentos muito complicados, não brinque com o eclipse, não olhe para ele. E se sua vida estiver muito boa, menos, pior ainda, né? É que você não deve olhar mesmo, para não atrair a atenção do eclipse para você, né? Pois bem, os eclipses lunares, eles têm reações mais internas. Então são aqueles eclipses onde as pessoas reagem. Sabe, assim, quando junta muita gente, protesto na França, no Brasil quebra-quebra no metrô, na Argentina não sei o quê, quando junta multidões, quando as pessoas reagem emocionalmente, instintivamente, a uma situação que afetou elas pessoalmente, emocionalmente. Então os eclipses lunares
ocorre muito mais em situações internas. É um desconforto interno. Também temos a questão do gênero. O Sol, por ser do gênero masculino, de um modo geral, vai afetar muito mais os homens. Então, os grandes líderes masculinos, e se ele afetar o seu mapa e você for homem, você é a bola da vez. Os eclipses lunares afetam muito mais as mulheres, as grandes líderes femininas. Pode ser da política, pode ser da religião, pode ser, né, da economia, pode ser da área que for, do esporte. E as mulheres, em especial, ficam mais tocadas, porque o eclipse lunar tem uma natureza mais yin, mais feminina. Então, os eclipses lunares, eles são muito mais reativos, emocionais, internos e de juntar multidões. Os eclipses solares são mais conscientes, racionais e de mudanças profundas, drásticas, externas. Pois bem, um eclipse, de um modo geral, afeta muito mais a coletividade, a sociedade, do que a pessoa. Porque eles são eventos que ocorrem no céu para todos. Ele não está ocorrendo só no meu mapa ou só no seu, mas no nosso firmamento. Em qualquer lugar do mundo, o Sol e a Lua estão lá, alinhado com a Terra, o eclipse está acontecendo. Então, geralmente, o que nós vemos em eclipse é que o grande poder dele é social. Agora, quando um eclipse afeta a mim, a você, quando ele pega pontos como ascendente ou meio do céu, ou parte da fortuna, ou quando ele pega planetas pessoais, o Sol, a Lua, o regente do ascendente, o Mercúrio, a Vênus e o Marte. Então, se ele pegar algum desses planetas ou desses pontos com 1 grau antes, o grau exato e 1 grau depois, somente isso. Eclipse, você tem que diminuir muito a órbita, senão você não vê o efeito. Tá? Então, exemplo, você tem o Sol a 5 graus de Gêmeos, um eclipse que esteja 4 graus de Gêmeos ou Sagitário, 5 graus de Gêmeos ou 5 graus de Sagitário, e 6 graus de Gêmeos ou 6 graus de Sagitário, vai afetar você profundamente. Lembrando que só terá força se esses mesmos eclipses estiverem em conjunção com esses pontos ou esses planetas, ou em oposição a esses pontos e esses planetas. Nenhum outro aspecto é forte para eclipse, ok? Pois bem, então, quando o eclipse pega um ponto pessoal, ele sim está falando de você. Aí, além da sociedade mudar, né, das questões que virão do lado de fora, ainda tem a sua vida. Aí você vai estudar no seu mapa quais são as mudanças significativas que esse eclipse vai provocar no seu destino. Então, se um eclipse está, por exemplo, na casa 4, em cima de uma Vênus, tem que se tomar muito cuidado com as mulheres da família. Elas adoecem, elas perdem a lucidez, elas ficam desorientadas, elas ficam nervosas, elas podem se acidentar. Né? Claro que vai ter que fazer todo um estudo, né, daquela configuração em cima do mapa. O que eu estou dando aqui é apenas um exemplo para mostrar como que o eclipse funciona a nível pessoal. Mas saiba você, como nesse exemplo que eu dei, se ele pega a Vênus na casa 4, nós teremos aí, na vigência do eclipse, que eu já vou te informar, bastantes reviravoltas, novidades, surpresas dentro da casa, da família, que vão mudar sim profundamente o seu cotidiano e a vida das mulheres da família, sim. Ok? Pois bem, qual é a vigência de um eclipse? Quanto tempo ele dura? Qualquer eclipse dura 6 meses, ou seja, até um eclipse da mesma natureza suceder àquele. Então, por exemplo, nós tivemos em dezembro, o eclipse que trouxe a pandemia era um eclipse solar. Agora em junho, dia 21, nós tivemos outro eclipse solar. Ou seja, aquele eclipse durou 6 meses. E esses 6 primeiros meses do ano foram tomados por esse terror e por essa recessão que aquele eclipse trouxe.
Aquilo acabou agora, com o eclipse de junho. E nós vamos começar a viver agora, de junho a dezembro, os efeitos desse eclipse de junho. Então, todo eclipse dura 6 meses. Você vai lidar, se ele te pega em cheio, você vai lidar com aquela situação, com aquelas pessoas, ou nós vamos lidar socialmente com aqueles temas que os eclipses vão trazer. Então, são sempre 6 meses, e muito importante você saber disso para você se organizar. Sempre gosto de lembrar que a astrologia é uma ciência do tempo. Então, ela nos ajuda justamente com o tempo das coisas. Você sabe quando começa, você sabe o desenvolvimento do ciclo e você sabe quando termina. Então você não fica enlouquecido, sem saber de onde vem, o que está acontecendo e para onde vai, e se aquilo vai durar 3 dias ou 3 anos. A astrologia te ajuda a se situar. E isso vale ouro, né? Pois bem, os efeitos de um eclipse. A primeira coisa que acontece em um eclipse, aconteceu o eclipse hoje, para os próximos 6 meses, você pode olhar certinho, bonitinho no calendário, no seu relógio. O primeiro efeito que dá é a mãe natureza. Os eclipses sacodem o planeta Terra. É comum, próximo a eclipse ou um pouco depois, ter terremotos, claro que em locais que isso é possível. No Brasil não temos terremoto, então não tem nenhum eclipse do mundo que vai tremer a Terra aqui, mas aonde isso é possível, sim, acontece. Terremotos, tsunamis, enchentes, chuvas fortes, enchentes, epidemias, ou dependendo da configuração do eclipse, pandemias, geralmente acidentes graves, acidentes aéreos, acidentes de trens, onde morre muita gente junto, onde a situação é muito caótica. Então, sempre temos essas questões importantes. E crises? Crises na sociedade, crises na religião, crises no governo, porque sacode tudo aquilo que já vinha dando sinais de que não estava bom, para que aquilo entre em ebulição e se resolva, por um lado ou para o outro. Então o eclipse sempre tem esses efeitos. E na sua vida o efeito vai vir naquela situação que está apontada no seu mapa, com aquele planeta, naquela casa, com aquelas pessoas. Dali virá as mudanças, as reviravoltas, os tsunamis pessoais, para que tudo depois possa voltar, né, na mais perfeita harmonia. Então essas são as questões de eclipses. Nós nunca... Quais são as ações que nós devemos ter? Não para nos proteger, né, mas para aproveitar bem a energia de um eclipse. Nós nunca devemos entrar em um eclipse sob pressão. Então, se você está sob pressão na sua família, sob pressão nas suas relações, sob pressão no seu casamento, é bom resolver isso antes de qualquer eclipse. Sobretudo se for um eclipse lunar, for questões emocionais, aí que você vai explodir, ou o outro vai explodir com você, né? Por quê? Porque os eclipses, eles aumentam uma lua nova, que já é muito importante. Nós fazemos a previsão do mês em cima do mapa da lua nova, ela decide o astral, a energia que vai estar no mês. Se a lua nova já é muito importante, ela acende uma lâmpada assim de 100 volts em cima da sua cabeça, um eclipse acende aquelas lâmpadas de estádio que vem 4 juntas, são 4 fileiras de 4, então acende em cima de você, ou seja, ilumina a situação e o problema com muita força. Não dá mais para negar, não dá mais para não resolver. Então não entre em um eclipse por aqui de coisa. Vá resolvendo antes, converse com quem tem que conversar, rompe com quem tem que romper, que as coisas ficam mais calmas. Tudo em eclipse é muito dramático, é muito forte, sabe? A energia vem assim galopante. Então nunca entre numa situação de crise. A outra coisa é evite cirurgias em eclipses, se você puder evitar. Mas, por outro lado, se você está com uma questão de saúde, ela pode se agravar muito em um eclipse e te levar a uma cirurgia. Inclusive, os eclipses solares desvitalizam mais a pessoa. As pessoas que já estão com problemas de saúde tendem a piorar. Então tem que cuidar muito bem dessas pessoas, que a energia vital está baixa. E mesmo os muito saudáveis ficam mais cansados,
precisando de mais descanso, de um sono mais reparador e de um cotidiano mais light, porque a energia vital fica abalada. E nos eclipses lunares é o emocional, aí são momentos mais terapêuticos. Então a sua primeira ação é resolver as crises antes do eclipse. A sua segunda ação é cuidar muito bem da sua saúde se um eclipse te pegou pessoalmente. Se não, se ele não tem nada a ver com o seu mapa, toca a sua vida como você sempre tocou. Mas se ele te pegou pessoalmente, cuide de sua saúde. Ok? A terceira coisa é tome decisões a seu favor. Um eclipse sempre decide coisas para um lado ou para outro. O casamento não estava legal. Ou vocês vão sentar, conversar e fazer terapia de casal junto e recuperar essa relação, ou vocês vão se debater, se esbofetear e acabar com essa relação de uma vez. Depois que o eclipse tocou um ponto, aquilo não fica em banho-maria. Ou se resolve, ou se resolve. Então, o eclipse decide coisas. Então, é muito melhor que você tenha essa consciência, esse conhecimento, que você decida coisas, sabe? Então, em épocas de eclipse, é muito bom que você tire, afaste, elimine, naqueles 6 meses da vigência do eclipse, da sua vida, tudo que representa estagnação, tudo que representa problema, tudo que representa escuridão. É uma época de você limpar. Primeiro a escuridão de dentro, todos os grilhos da cuca, os medos, as angústias. Depois a escuridão do peito, angústia, ansiedade, né, revoltas, e olhar para o caráter. Ver qual é o traço de caráter, se você é ansioso, se você é raivoso, se você é invejoso, sei lá o que você é. Cada um de nós é uma coisa, né? Olhar para o próprio caráter e ver qual é a escuridão que nós temos e procurar uma terapia. Funciona muito terapia em épocas de eclipse, porque a escuridão vem para fora e você pode ver com clareza e tratar. E tudo que você elimina, olha que fantástico, tudo que você elimina em eclipse não volta. Tudo que for resolvido, acabado, eliminado em um eclipse, seja situações internas, seja situações externas, aquilo não volta. Então você pode aproveitar um tempo de eclipse para fazer uma faxina na vida, na casa, no trabalho, né? Nas amizades, enfim. E uma grande faxina interna, uma boa terapia. Fazendo assim, você aproveita a energia dos eclipses a seu favor. Ok? Então eu espero ter te ajudado, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha ou o seu like. Ajuda muito a mim aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor se inscreva, é um clique só. E também me ajuda muito. E ative o sininho de notificações para você receber vídeos como esses, tá? Que eu posto toda semana, às vezes até mais um pouquinho. Então fique em paz e lembre-se, quem se guia pelo céu vive melhor que na terra. Tchau, gente!